Fala, gente amiga, que saudade de vocês. Agora, novamente, aqui estamos. Eu sou Rodrigo Jamal, com o maior prazer para começar mais um programa Experiência 360 Graus, onde a gente fala de vendas, a gente fala de experiência, a gente fala de marketing, a gente fala de esportes, a gente fala de tantos temas que hoje movimentam esse mundo dos negócios, e a gente também fala muito sobre esse mundo das vendas, levando um conteúdo leve, descontraído, animado, para que você tenha inspiração aí no teu pequeno negócio, no teu dia a dia. E hoje, gente, eu tô muito feliz, porque eu tenho uma amiga que eu admiro demais pelo trabalho que ela desenvolve. Ela é uma pessoa muito legal, você vai curtir o programa com ela. E simplesmente estou recebendo aqui minha amiga Débora Call, Head de Vendas de Marketing da Coner. Minha amiga do Brasil! Obrigada, Jamal. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, seja bem-vinda ao nosso programa. Que bom te receber aqui. Eu que agradeço. Eu que te agradeço o convite de estar aqui batendo esse papo com você, porque eu bem falei, eu vou lá para bater um papo com você. É isso o meu aí. negócio é conversar, eu gosto de conversar com o comprador, eu gosto de conversar com o pessoal de marketing, então vai ser um bate-papo É um mesmo, bate-papo que, né? na verdade, a gente sempre está desenvolvendo esse conteúdo para ser algo didático para quem Sim. assiste a gente É. e que sirva de inspiração, Claro. porque hoje o comércio, o varejo, né? Eu queria até aproveitar a gente começar nosso programa te perguntando assim, conta um pouco da Débora, né? Porque eu sempre falo, quem trabalha nesse mercado da indústria, do varejo, né? A gente nunca consegue sair, né? Ou a gente sai da faculdade e entra nesse negócio e você vê que as pessoas ficam no segmento, né? Então conta mesmo. um pouco da Débora, de você, a sua família, quem é a Débora, como você tá... Assim, eu adoro conhecer as pessoas um pouco, o DNA delas, Sim, sabe? sim, eu tenho... Assim, eu adoro contar, porque assim, eu tenho... Na verdade, assim, eu acho que eu fui por um caminho que foi levando as coisas de uma forma muito fluida, muito natural, né? Eu não era para estar na área de marketing de forma alguma. Eu fazia uma outra... fazia no colégio uma outra área e tudo mais, e de repente eu caí num intercâmbio onde eu ganhei uma bolsa de estudo e fiquei fora um ano. Eu já E você falava foi para onde? Eu fui para os Estados Unidos, Estados fiquei um ano Unidos. no Colorado. E eu já falava inglês, porque eu acho que já até vem do DNA, né, assim, porque o inglês é essencial hoje em dia para tudo e Claro. para a área muito mais. Hoje eu vivo o meu trabalho, eu reporto só lá para fora, então o inglês para mim é minha língua É normal. natural, né? Então, assim, eu já falava inglês desde pequena porque eu gostava. Então, eu Que pedia legal. para os meus pais que eu queria fazer aula de inglês. E eu fazia aula de inglês. E daí, caí nesse intercâmbio. Fiquei lá um ano. E lá, eu vi que a pegada era outra. Eu gostava de entrar nas lojas, nos supermercados. E ficar vendo espaço, ficar vendo produto. É mesmo, Dé? Sério. Eu tinha uma amiga alemã e a gente... Sábado à noite a gente não tinha o que fazer. Ela também era intercambista, a gente morava perto, morava numa cidade pequena, perto de Denver, e a gente não tinha o que fazer. 17 anos, não podia dirigir, só quando tinha festa da escola, essas coisas, mas com várias regras. E aí a gente, o que vamos fazer sábado à noite? A gente ia para uma rede de supermercado que tinha perto lá da nossa casa, a gente ia caminhando. E ficava lá e E dançava pelo supermercado, supermercado. cara, supermercado nos Estados Unidos, vamos combinar, é Maravilhoso, fantástico, né? Isso há muitos anos atrás. Mas para mim era tudo aquilo inovador, novidade. Se a nossa Fabi escutar essa parte, Nossa, ela vai ficar, tá ela vai louca. falar, Débora, vamos para os Estados Unidos pra gente ir, ou Amigo. para farmácia, ou para o Exatamente, supermercado. entrar no supermercado numa farmácia. Mas assim, aí isso começou a me dar uma outra visão de querer estar ligada a essa questão de produto, de consumo, do que tem de novidade. Então isso surtiu aí uma paixão. E quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que tinha faculdade de marketing. O que naquela época era uma coisa muito menos falada, ninguém falava quase, né? Aí eu falei, vou fazer isso, vou fazer essa coisa aí chamada marketing. Mas será que eu vou ter que trabalhar com o quê? O que eu vou fazer? Nem sabia direito o que era, mas fui e encarei. E assim, aí a faculdade foi me envolvendo muito, sabe? Eu comecei a gostar bastante do que eu estava estudando. Por ter o inglês
me ajudou muito já a conseguir um estágio na época, no segundo ano de faculdade. Então, Que aquilo legal. na época... Hoje em dia, graças a Deus, o acesso para os nossos filhos, para a garotada, é muito maior. Todo mundo vai e aprende. Mas na época não era uma coisa assim tão simples, né? E aí eu fui e falei, eu quero um estágio. E aí foi a arrancada, né? Porque aí o estágio é o que te dá a base. A Legal. ralação é o que te dá a base. Então, é você entrar numa empresa sem saber nada, não sabia nem direito ligar o computador, e fui. E fui porque antes eu fazia grana dando aula de inglês, trabalhei no aeroporto, e aí fui fazendo uma graninha para pagar a faculdade. Claro. E aí, com o estágio, a coisa foi encaminhando, eu entrei como estagiária e fiquei na empresa há muitos anos. Eu fiquei nessa primeira empresa há muitos anos. E qual era a empresa? Era a Rayovac. As amarelinhas! As amarelinhas. Ah, que Foi legal! uma experiência, assim, Meu, essa maravilhosa. empresa de um marketing maravilhoso. As amarelinhas, as estamos aqui. amarelinhas, Isso aqui já exatamente. estamos falando de marketing, né? E assim, o legal da Rayovac é que eu aprendi muito lá. Lá foi uma escola para mim. Porque era uma empresa voltada a vendas. Era sales driven. Ok. Mas tinha também o trabalho de marketing. E o legal é que nisso eu incorporei um pouco além do trabalho de marketing. Eu incorporei a parte comercial. Por quê? Porque eu gostava de sair com os vendedores. Que legal. A americana adora isso, né? Você tem que estar no escritório, mas você tem que ir na rua. Na rua, então, né? Mas na época, nem todo mundo de marketing gostava disso. Gostava de ficar no ar-condicionado da empresa, né? Aí, galera, tá vendo? Ó, você que trabalha... Ó, ou você tá estagiando, ou você tá aí na área de marketing. Olha que papo legal que... Americano adora isso. Quando você entra numa empresa você vai lá, vai entrar no consumo, ou você vai trabalhar no McDonald's lá, não importa, você vai ter que trabalhar, vai ter que ir lá na chapa fazer hambúrguer, né? E para depois você criar estratégia. Claro, Eles têm muito você essa tem que, visão, exatamente, né? você tem que começar ali da base, do zerão mesmo. E aí foi quando eu comecei a interagir também muito com a área comercial. A Rayovac era uma empresa muito voltada para um canal de distribuidor. Então eu viajava muito para distribuidores fora de São Paulo, para Minas, para Goiânia. Então aquilo foi me dando uma base muito legal de canais de distribuição, de ponto de venda. Que legal. E isso era bom porque eu não ficava só dentro do escritório, né? E tinha equipe interna de vendas? Tinha. Então você tinha os distribuidores? Exato, tinha uma equipe mega grande interna de vendas. E a Rayovac passou por várias estruturações enquanto eu estava por lá. Mas assim, sempre teve uma equipe bem grande de vendas e com os distribuidores, representantes, atacados também, atacadistas, porque ela vendia 70% para atacado e distribuidor e o restante para o varejo, vai supermercado e tudo mais. E então eu comecei a sair muito com a área comercial e era legal que tinha até um diretor de vendas que falava, você é nossa vendedora de luxo, porque eu ia lá com os vendedores, né? Eu adorava ir vender. Aí eu comecei a entrar nesse mundo comercial também. E foi isso que me deu uma base legal para eu passar para um segundo estágio, que aí eu mudei depois de um tempão da Rayovac, fiquei uns 10 anos na Rayovac. Que legal, hein? Então eu passei por reestruturações, entrou McKinsey lá para fazer auditoria. A empresa foi comprada pela Varta, que era uma empresa alemã de pilhas também, mas manteve o nome Rayovac, claro, né? E aí depois eu saí de lá, depois de um tempo, fui para a Coca-Cola. Foi para a Coca-Cola? Fui. Na Coca-Cola eu fui fazer um trabalho específico em Campinas, onde era mais um trabalho de trade. Então você vê, aí eu já fui indo para o comercial também. Né? Um trabalho de trade, onde estava, na época, acontecendo uma invasão das tubaínas, bem quando começou aquela invasão de tubaína, de refrigerantes mais baratos, e começou a incomodar o mercado formal, local, Coca-Cola e outros. E aí eu comecei a fazer um trabalho na região de Campinas, piloto, o trabalho foi bem legal, tudo, porém, Rayovac me chamou de volta. Caramba! Rayovac me chamou de volta para entrar como gerente de marketing. E eu saí de lá como gerente de produto, né? Então aí eu voltei como gerente de marketing, já cuidando de uma linha maior e tudo mais. Um cara comercial, era o diretor comercial, que foi para mim um professor também. Que legal, né? Isso faz diferença também, né, Débora? Muita. A gente poder, na nossa jornada profissional, né, a gente
ter pessoas fantásticas do Nossa, nosso com lado. certeza. Eu tive, muita gente não sabe, né? Mas eu fiz carreira também corporativa. Meu DNA é empreendedor, Aham. né? Tô há 20 anos empreendendo, mas eu também tive uma fase na carreira corporativa. Eu trabalhei na ESSO, por isso que eu falo. Ah, Essa sim. é uma empresa americana e aí às vezes a gente olha como o americano pensa, essa coisa do varejo, de ir no É, ponto de venda, de conversar com as pessoas, de conversar com o vendedor. Eles têm muito isso. muito, Isso muito. te traz uma bagagem, né? É o que você Exatamente. está acabando de falar. Foi muito rico para você, Foi né? rico. É o que me levou a dar continuidade, né? Aí você voltou para a Voltei Rayovac. na Rayovac, aí fiquei mais um bom tempinho na Rayovac, sei lá, talvez uns 4 anos, por aí. Mas aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu tenho que mudar de empresa, mudar de produto, eu quero ir trabalhar com outro produto. Eu quero ver outro Que cenário. legal. Aí eu saí da Rayovac, só que aí eu fiquei até um tempinho só como mamãe, Legal. me programei psicologicamente e financeiramente para ficar como mamãe, porque assim, era uma coisa que eu sentia muita falta, porque minha primeira filha nasceu e eu quase não ficava com ela. Então, eu falei, eu preciso ficar um pouco com ela. Aí eu me preparei, principalmente psicologicamente, Jamal, Psicologicamente. porque a gente que trabalha não consegue não, né? É Não, difícil. difícil. E eu E acho isso muito legal, porque essa até é uma temática que a gente pode até uma hora voltar a falar, falar, porque eu sempre falo que a mulher executiva, né? E aí eu estou dizendo, a mulher tem um papel fundamental na nossa sociedade. Eu digo assim, vocês são a base de tudo pra gente, né? uhum, Como assim? Sem demagogia nenhuma, tipo, cara, vocês que dão o ritmo da casa, o é, ritmo dos filhos, sim, o tutelar dos filhos, né? que tem Os na filhos casa têm todo uma tempo. ligação com vocês, obviamente, muito mais plugada aqui com a gente, com os pais. Então, eu sei que as mulheres executivas, todas elas vivem esse dilema, né, na carreira, É, trabalhar muito, viajar muito, e aí vem a fase de mãe, é. a A culpa, né? Você culpa, deve ter exatamente, que muitas vezes bate, bate. é, Então é muito interessante. Eu acho que uma hora a gente vai querer fazer um papo não, desse também que é muito é rico. muito rico, E muito tem rico. muita gente com muita dúvida sobre isso também. Como ser executiva, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, Esposa, né? Como a gente também, nós homens, temos a dificuldade de ser um bom pai, ser um bom executivo, né? E às vezes é um tema que é muito legal porque tudo na vida com equilíbrio, né? A gente consegue ter uma vida exatamente, exatamente. mais plena, né? Uhum. Nem muito ao 80, nem muito ao 8, É. mas flat, né? Sim, E aí exatamente. você parou, deu essa atenção para tua Sim, filha. aí eu me programei e tudo, falei, bom, vou ficar 6 meses cuidando da minha filha, cuidando, levando lá na escola, indo buscar, coisa que eu não fazia, porque Que eu saía legal. cedo, voltava à noite, era reunião que começava às 6 horas da tarde, então não tinha muito contato, né? E aí deu certo. Quando estava expirando esse tempo, assim, que eu falei, poxa, agora eu já preciso voltar, né? Porque já está dando tempo, já tivemos aí uma coisa legal juntas. Não que eu não adorasse, mas eu precisava trabalhar. E minha cabeça pedia isso também, né? E aí surgiu a Coner, que foi uma indicação também. Eu entrei na Coner porque um cara da área comercial da categoria de cuidados pessoais e tudo mais de uma outra empresa, me indicou na Coner, porém a Coner nem estava no Brasil ainda. Ela não estava como Coner do Brasil, não existia escritório da Coner no Brasil. E isso tem 15 anos. Que legal. 15 anos que eu tô na Coner. E assim, parece que passou Passou assim, ó. rápido. Não vejo isso como 15 anos, porque aconteceu tanta coisa que eu não vejo. Entrei na Coner, só que eu entrei na área de marketing, puramente. Tinha lá o cara da área comercial, eu entrei puramente na área de marketing. E comecei a fazer um trabalho porque a Coner ia chegar com produtos no Brasil. Antes ela estava presente através de algumas importadoras que traziam um produto ou outro, vendia em alguns lugares, mas não oficialmente como Coner no Brasil. E aí foi feito todo certinho a estruturação para montar a Coner do Brasil. E eu comecei a trabalhar os lançamentos, tudo. A gente começou a fazer a distribuição para os produtos para o varejo. E aí, o que aconteceu? A área comercial começou a sentir algumas dificuldades de
investimentos, precisando de investimentos e tudo mais, coisas que a gente tinha dificuldade de ter a liberação dos Estados Unidos, porque o americano é realmente bem difícil de trabalhar, é bem difícil. E a gente fala, né, que o Brasil não é um país para amadores. Explicar para eles o Brasil é muito difícil. É muito difícil. Porque somos latinos, fazer marketing aqui é completamente diferente de fazer marketing lá. O que pegava muito? Como assim eu tenho que dar tanto de grana para eu entrar nesse varejo, para eu entrar nesse cara? Por que eu tenho que pagar tudo isso? Eu não vou pagar. E a Conair, hoje não é mais, mas ela era empresa de dono na época. Então, um cara maravilhoso, que também foi outro professor na minha vida, um senhor que infelizmente faleceu, mas foi um maravilhoso na minha vida de aprendizado. E vinha, mesmo velho, ele vinha para o Brasil, abria secador, abria prancha, falava, eu quero esse motor, eu quero isso, falava com o cliente. Então, assim, a gente começou a sentir necessidade de investimento. Eu como marketing e o comercial. E não estava rolando, porque eles começaram a não entender o varejo. Tipo, por que esses caras querem tanto dinheiro? Nos Estados Unidos não é assim, não é assim, não tem que ficar dando tanto dinheiro. Existem os investimentos em marketing, ponto de venda, comercial, mas não como era aqui, né? E vamos dizer que alguns anos atrás, o varejo trabalhava diferente nesse sentido. Tirava a intenção do varejo, não era a intenção, mas eu digo que o varejo precisava tirar muito mais dinheiro da indústria. E tirava mesmo. Hoje em dia eu já vejo de uma forma diferente. E a gente vai chegar nesse ponto. Mas aí a gente começou a ter essa dificuldade. E o que aconteceu? Veio um cliente específico e falou, eu quero ser exclusivo. E o cara já tinha mídia, fazia todo o trabalho de mídia, falou, você não vai precisar investir em mídia, eu vou fazer tudo. E eu assim, não, eu não queria, porque eu queria vender Conair para o varejo, eu queria distribuir, né? E se ficasse exclusivo, ficar na mão de um cliente é complicado, né? Sim. Mas aí, empresa de dono, né, Jamal? Aí você tem que enfrentar essa dificuldade. Essa foi uma das dificuldades que eu enfrentei. De ter que chegar para alguns clientes do varejo, junto com o cara comercial, e falar, olha, eu não posso te vender mais. Que? Como assim? Porque agora a gente vai trabalhar com exclusividade para esse outro cliente. Então, assim, foi um momento bem difícil para mim. Até, assim, difícil de falar dos caras do varejo. Falar, essa daí é maluca, né? Eu não quero nunca mais ver essa mulher na minha frente. Falei, poxa, eu vou me queimar, né? Mas aí a coisa foi fluindo. A pessoa comercial não conseguiu entrar nesse ritmo. Saiu da empresa. Eu comecei a cuidar desse cliente específico, exclusivo, e fui ficando. Então, eu incorporei também a área comercial e fui ficando com esse cliente de uma forma muito natural, onde fluía um relacionamento muito legal com esse cliente, que gerou durante muitos anos, eu posso dizer, uma saúde financeira para a Conair muito boa, em termos de lucratividade, de margem, de venda, volume e lucratividade, porque não adianta você vender volume, né? Você tem tem que ter lucro. E aí, então assim, foi um relacionamento aí, posso dizer, de 13 anos, 14 anos, e até hoje, né, na verdade. Muito bom, muito tranquilo, muito profissional, verdadeiro, respeitoso, com toda essa questão da exclusividade. E foi legal, porque apesar de tudo, muitos ainda do varejo batiam na porta. Eu quero comprar Conair. E a gente falava, não posso vender. E a dor no coração, né? Porque você queria, mas não dava. Mas o americano não queria. Ele não queria investir tanto. Ele não queria pagar aquilo que o varejo pedia. E estava confortável, vamos dizer assim, para os Estados Unidos, para o dono da empresa, deixar na exclusividade, porque o exclusivo lá fazia mídia, fazia todo o trabalho. E fazia muito bem feito. Que é uma máquina de vendas, esse cliente. E aí, e eu posso dizer com certeza que esse cliente ajudou muito na marca Conair, a fazer a marca Conair no Brasil. Hoje tem gente que fala, eu quero aquela prancha vermelha da Conair, eu quero aquele secador tal da Conair, aquela escova que roda da Conair.
Então, junto comigo, a gente foi fazendo um trabalho legal de marketing, de... E isso eu destaco uma coisa muito legal para a gente falar aqui, até para quem está nos assistindo, no aspecto profissional, né? Às vezes na carreira da gente, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Isso a gente vive... É que a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Mais jovem é mais difícil, porque às vezes você cria, né? Estou falando isso porque pode ter muita gente jovem assistindo a gente. Você cria um castelo que às vezes você quer trabalhar assim, eu vou percorrer essa rota, eu vou fazer assim, o método é esse. E às vezes a gente não tem controle das variáveis, né, ao nosso redor, e que a gente hoje, eu acredito que o profissional, seja ele de marketing, de vendas, profissional em geral, a gente tem que ter esse jogo de cintura que você teve, né, que é se adaptar a uma dificuldade que você viveu, que é, porra, a companhia tinha que ir para um caminho que talvez não era tanto o caminho que você, Débora, gostaria de seguir, mas você teve que ter esse jogo de cintura, olhar o cenário, falar o que eu vou fazer desse limão, uma limonada geladinha, legal, que vai dar resultado e que se eu não fizer, outro vai fazer. Né? Eu gostava da empresa, gostava da marca, eu falei, quero continuar na Conair, eu vou ter esse jogo de cintura, porque você tem que se adaptar. E isso que eu penso muito, você falou uma coisa agora bem legal, que é isso, eu acho que às vezes você pode ter um conhecimento maravilhoso, saber tudo, falar sobre tudo, mas você não tem essa questão de postura dentro de uma empresa. Legal. Eu acho que o mais importante de uma empresa é você ter postura. Humildade. Claro. Humildade, sem dúvida nenhuma, e postura. Você tem que ter postura. Você tem que ter jogo de cintura, né? Porque aí você vai contornando. Pô, não sei isso, mas depois eu vou lá atrás e vou ver o que é e mando bala ali, né? Então, isso que é legal, é você saber sair dessas situações, né? Não que eu não tenha me visto em enrascadas às vezes, tipo, entrar no banheiro, dar uma choradinha. Ah, isso com certeza, isso normal, todo mundo né? passa, mas eu acho que é o que a gente está falando aqui, que daria outro programa para a gente falar sobre os desafios, hoje até mesmo a gente como líder, de fazer nosso time entender as dificuldades que a gente passa, né? Hoje, nem assim, o tempo é o tempo para as coisas, às vezes eu vejo o time mais jovem, assim, às vezes com uma ansiedade, porque o mundo virou digital, a gente tem ansiedade pra caramba porque as coisas aconteçam, e a gente tem uma história que às vezes no mundo corporativo tem um ritmo, né? As coisas têm que encaixar um dado com o outro, e isso dá até um outro programa. Mas, gente amiga, essa é simplesmente Débora, que você está assistindo aí comigo. Vai ser demais esse papo, a gente vai falar mais de varejo. Então, não perca o segundo bloco com a gente aqui, vai ser demais. Não perca, não sai daí, tá bom? Valeu!